Olá, boa noite. Boa noite. Tá ouvindo bem aí, Cleiton? Buenas, buenas, Vinícius, boa noite. Ó, Belchior, boa noite. Todo mundo ouvindo bem aí? Se puderem me dar um retorno de áudio e vídeo, eu agradeço. Coisa boa, coisa boa. Eu vou esperar só um minutinho, né? Porque afinal, pessoal que tá entrando na live e a gente já vai começar. Bom, alguns avisos, né? Hoje o bate-papo, eu prometo que eu não vou cansar vocês, tá? Vai ser um bate-papo rápido, mas eu gostaria que vocês ficassem até o final, porque eu tenho alguns avisos. Então é muito importante que vocês fiquem, não percam. E eu tenho para quem nos acompanha, sabe, tem acompanhado, eu criei um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp eu estou postando alguns conteúdos exclusivos. Basta acessar o link na página do perfil do Instagram, vai estar lá grupo, como salvar a sua fazenda. Inclusive, essa live de lançamento, ela está sendo gravada e será disponibilizada no grupo, tá? Então, para aqueles que, né, eventualmente não conseguiriam acompanhar ou alguma coisa, essa live vai estar lá. O site onde será disponibilizado também já coloquei aqui em cima no link, né, na descrição da live, que é o site onde está disponível para reserva, tá? Eu ainda não divulguei a plataforma de e-commerce porque eu estou esperando alguns detalhes ficarem prontos com o pessoal do TI, tudo de uma forma a automatizar, óbvio, né? Correio, vocês sabem como é, então eu preciso automatizar, linkar com o correio. Bom, avisos dados, né? Dado. Vamos começar a live. Boa noite, boa noite. Bom de primos, né, tios, todo mundo presente. Bom, pessoal, primeiramente, é uma satisfação muito grande chegar esse dia. Eu achei que demoraria mais, hoje eu estava comentando em casa, achei que iria demorar mais, mas as coisas têm acontecido tão rápido que hoje chegou a data do lançamento do livro. E antes de começar a falar um pouco do livro, eu queria falar um pouco do autor do livro, que é este que vos fala, e o porquê, né, do foco nesse livro, no objetivo desse livro. Bom, para quem não me conhece, está entrando agora, eu vi que tem algumas pessoas novas. Meu nome é André Bedin Pirajá, eu sou advogado, produtor rural, atuo exclusivamente com agronegócio, tá? Sempre voltado, enfim, família, empresas rurais, sempre voltado ao meio rural do agro, tá? E pela vivência, né? Eu tô aí, terceira geração de produtores rurais, pela vivência eu acabei enxergando a necessidade de trazer para o produtor rural, né, um pouco mais de conteúdo. Foi aí que a Flávia entrou, que é a pessoa que me ajudou, editora do meu livro. O André simplesmente virou e disse: bom, eu preciso fazer algo mais, né? Eu atuo tanto em causas voltadas à liberdade quanto a produtores, né? Fundei uma associação, sou fundador do Produtores Rurais pela Liberdade, então eu sempre tive esse viés voltado ao Brasil, né? Voltar a auxiliar aquele que coloca comida na nossa mesa e de igual forma trazer aí um pouco mais de segurança para os produtores rurais nesse país que nós vivemos, que quase beira, né, a insegurança jurídica. Bom, esse é o André, essa é a vontade do André. E aí que tá o que me motivou a escrever esse livro. Porque eu não poderia ficar de braços cruzados, né, olhando toda a insegurança que paira no meio jurídico e guardar essas informações estudando como jurista, né, estudando todas as nuances do agronegócio do ponto de vista que afeta o produtor rural
e não fazer nada para informá-lo, né? Eu não conseguia simplesmente virar e ficar sentado no meu escritório e pensar em solver problemas que chegassem para mim. De alguma forma, esse anseio de multiplicar o conhecimento, que é algo que eu não me recordo, eu acho que eu sou apaixonado desde sempre. Eu falei, eu preciso multiplicar esse conhecimento, eu não posso guardar só para mim. Eu não posso ser tão egoísta a ponto de enxergar uma injustiça, enxergar eventualmente algo que pode causar danos ao produtor rural e não dar meios para divulgar isso, né? Por quê? Porque nós estamos falando de prevenção de riscos. E a prevenção nada mais é do que a possibilidade de você ter acesso a informações que reduzirão as consequências, né? Você toma eventualmente remédios para prevenir doenças ou não, enfim, a prevenção basicamente é saber de algo, antecipar para que você tenha um resultado, seja ele esperado por você ou que você evite um outro resultado. Então, essa necessidade, essa ânsia que acaba me movendo de enxergar as problemáticas e de alguma forma trazer isso para o produtor rural, falar, olha, tome cuidado nesse ponto, é o que me motivou a escrever o livro. E, né, eu não posso simplesmente virar bom, né, quem acaba seguindo as redes sociais sabe às vezes que eu sou bem combativo, vamos assim dizer, e eu não poderia de alguma forma simplesmente virar e falar, não, deixa isso aí, vamos resolver depois, né? Depois ele procura o escritório, depois não. Eu prefiro que ele se previna, porque toda vez que nós estamos falando de agronegócio, né? E esse é um livro voltado, né, a administradores do agro, produtores rurais, né, pessoas que lidam, herdeiros, sucessores, blá blá blá, todos aqueles voltados ao agronegócio. Eu não poderia simplesmente colocar em risco a nossa segurança alimentar, porque quando nós falamos de agronegócio, nós estamos falando de comida, e ao fato de tratar de comida, eu também acabo sendo egoísta a ponto de dizer assim, não, realmente eu prefiro salvar os produtores porque eu tenho comida. Pode parecer um pouco egoísta, mas de alguma forma eu sei que vai estar beneficiando outras pessoas também. Então esse foi a grande ideia para poder escrever esse livro, né? E bom, né, como eu havia dito no começo, entrou mais pessoas na live. Se você quiser saber mais informação, cadastrar, reservar, enfim, ainda não está disponível para venda, tá? Mas é bom você se cadastrar, tem um sitezinho na descrição dessa live, www.manualdoprodutorrural.com.br. É um site, você deixa seu nome, seu e-mail, assim que tiver disponível para venda, você receberá um informativo no seu e-mail cadastrado. E sem mais delongas, né? Já fizemos a parte inicial, introdutória dessa live de lançamento do livro. Vamos ao que interessa. E o que interessa é, primeiro, porque o título Como Salvar a Minha Fazenda, né? Este livro aqui, Como Salvar a Minha Fazenda, o manual jurídico para o produtor rural. E para isso eu preciso fazer um link com alguns capítulos. Então, hoje eu vou apresentar para vocês o livro e alguns capítulos que vocês encontrarão no livro, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que, como eu havia dito, né, logo no início da live, era uma live, o meu objetivo de escrevê-lo, né? E eu acredito que a frase do Ronald Reagan, que é uma frase que eu trouxe no livro, resume muito bem. Você pode conseguir tudo o que quiser, contanto que não faça questão de levar o mérito. Essa frase do Reagan me faz pensar que nesse momento não importa se eu estou dando informações para quem sabe ou as pessoas que já viram, né? Eu pude comentar ao vivo do livro. É um livro que basicamente traz tudo. Quase, né, tudo operacional do agronegócio para o produtor rural. Tem questões envolvendo, né, como eu vou trazer aqui, operação de fazenda, planejamento sucessório, enfim. Mas acima de tudo,
traz modelos para o produtor rural. E esse é o ponto. Eu tenho que entregar algo mais que não é entregue normalmente. Porque, como eu disse para vocês, não é simplesmente falar de agro, escrever um livro para o agro, não entregar o conteúdo e não trazer o que? Segurança alimentar. Esse é o ponto. Eu preciso que o produtor continue produzindo bem, com segurança jurídica e de preferência perpetuando a sua atividade rural, né? Sucessório, enfim. Então eu precisava me entregar muito mais do que apenas frases bonitas, né? Então, para começar o livro, eu vou Como Salvar a Sua Fazenda, defendendo o agro brasileiro, que é o primeiro capítulo do livro, né? Você defende o agro brasileiro? E como salvar a sua fazenda sem que você tenha informações suficientes para defender a sua própria atividade? Então, no capítulo do livro, a gente traz algumas informações relacionadas, né? Quem nunca ouviu as historinhas das girafas na Amazônia, queimadas, todas aquelas questões, eu trouxe no livro, compilei dados, sejam de informações, sejam relacionados a desmatamento, preservação ambiental, geração de emprego, PIB. Todas essas informações eu trouxe no livro para que o produtor rural tenha ferramentas para defender a sua própria atividade. É assim que a gente começa. De nada adianta nós termos segurança jurídica, né, do ponto de vista contratual, entre outras coisas, se nós não conseguirmos defender a nossa própria atividade, que é, seja pecuária, seja agricultura, enfim, nós precisamos fazer essa defesa. Então esse é o primeiro capítulo do livro. Depois eu trago as questões relacionadas ao exercício da atividade rural. Então, aquela grande dificuldade, né? Aquele dilema do produtor rural. E aí, eu vou exercer a atividade rural na pessoa física ou na pessoa jurídica? Veja, não existe fórmula mágica e é isso que eu deixo bem claro, né? Não existe fórmula mágica. O que existe é como isso melhor se adequa à sua realidade, né? Isso é um debate que eu tenho em casa, por exemplo, né? Meu pai, enfim, vou exercer atividade rural, nós vamos fazer na pessoa física ou jurídica? Depende, né? Depende. Por quê? Quanto que eu tenho de despesa? Porque esse é o primeiro ponto. Para o produtor rural, como não existe fórmula mágica, a conta se resume ao quê? Despesas. O imposto de renda na pessoa física, ele é mais alto? Ele é mais alto, 27,5%, vai. O teto, ele é mais alto. Na pessoa jurídica, compra e venda, operações lá, lucro presumido, né? Você vai pagar aí presunção de 8% de receitas, ou seja, subentende-se que terá 92% de despesa. Num primeiro cálculo, simplesmente a pessoa fala assim, não, é mais barato operar na pessoa jurídica, ponto. Não, depende. Imagine que você está numa fase de investimentos na sua propriedade rural. Nessa fase de investimento, os seus custos são maiores. Então, possivelmente, você terá um prejuízo fiscal nessa operação neste ano. O fato de você ter esse prejuízo fiscal, se for no lucro presumido na pessoa jurídica, você não vai aproveitar esse prejuízo fiscal para bater no imposto de renda do ano seguinte. Na pessoa jurídica, na pessoa física, sim. Ou na pessoa jurídica, no lucro real, o que é muito complexo. Eu conheço, talvez, de todos os produtores rurais que eu já vi, eu conheci um que tinha uma empresa rural no lucro real. Pela complexidade que é. É muito mais fácil na pessoa física, óbvio, né? A começar, né? Produtor rural, né? Nós não temos o costume muito de gostar de ficar despendendo muito dinheiro, né? Isso é uma realidade do produtor rural, né? O produtor rural sabe economizar bem, aí vamos dizer assim. Às vezes chega a ser avarento, vamos dizer. Mas o que acontece? Se você está na pessoa jurídica, trimestralmente você vai recolher um carnê-leão na pessoa jurídica. Isso não é convidativo,
Né? O produtor rural, poxa, mas espera aí, só porque eu abati meia dúzia de gado ou fiz uma venda agora, eu preciso pagar imposto? Porque ele está acostumado na pessoa física a pagar imposto somente no ano subsequente. E isso é uma realidade que também entra, né, no cálculo, vamos dizer assim, se eu vou operar na pessoa física ou jurídica. Esse é um ponto. Então, assim, não existe fórmula mágica e o livro traz de forma, seja com tabelas, seja com explicações, ele é prático e ele traz para o produtor rural e para os operadores, né, do agronegócio essas nuances para poder auxiliar o produtor na sua tomada de decisão. Vamos lá. Planejamento sucessório. Bom, nós temos aí uma operação linda, bem feita, né, realizada, seja física, seja jurídica, enfim. Mas precisa ter uma atenção na perpetuação, né? A perpetuar essa atividade rural. E é esse o ponto que a gente traz no planejamento sucessório. Não somente questões de modelos, sugestões, enfim, mas algumas questões relacionadas a dúvidas. Olha, mas veja bem, se eu dou a minha propriedade, se eu dou as minhas cotas, e se eventualmente a pessoa que recebeu, que é o donatário, enfim, cometeu algum ato de ingratidão ou alguma coisa, eu poderia pegar essa doação de volta? Então são questões assim, um pouco mais além, né, do que o simples discurso do planejamento sucessório, um pouco mais além, para que o produtor rural possa se conscientizar, inclusive desses reflexos. Porque o básico seja, né, óbvio, no livro a gente traz as questões envolvendo regime de casamento, traz as questões envolvendo a união estável, todas essas questões práticas, objetivas, com gráficos, para ficar mais fácil, como é que divide bens, ter um aspecto visual, tudo bem, mas além disso, nós precisamos pensar em consequências, aí que entra a prevenção jurídica. Então é para isso que a gente trouxe isso também no livro. Uma questão muito importante, quando nós estamos tratando de planejamento sucessório, é observar, e aí aqui eu vou fazer um paralelo, né, vamos assim dizer, não é que eu critico os modelos existentes, tá? Não é isso. Aqui, modelos são práticos por uma primeira vista. O que acontece é que nós temos que sair da figura do modelo. Então, quando eu trouxe modelos no livro de diversos temas, não significa que você vai aplicar completamente esse modelo no seu caso, porque eu faço ressalvas no livro. Você deve olhar o seu conjunto familiar. Um exemplo básico. Você tem 4 filhos, né? 4 filhos. Você já imaginou uma assembleia dessa empresa, né? Essa reunião de sócios ou um condomínio, uma reunião de condomínio do produtor rural com 4 filhos. Como é que você vai fazer a votação deles? 50% do capital social ou 50% dos votantes, se serão no caso só eles? Por quê? O que acontece? Se for só eles, 50% não tem maioria. Né? Então, às vezes, quando nós pegamos um modelo e nós simplesmente, né, copiamos e colamos ele na nossa vida e não enxergamos o nosso aspecto, a nossa realidade, o que faz? Esse modelo ele não serve para o fim que se destina. E essa é uma observação que a gente traz no livro, né? Que eu trouxe no livro, para o produtor rural ter essa visão que o modelo é importante, mas eu devo ter a minha realidade. E aí nós fazemos essa ressalva. Tá bom? Bom, outro capítulo, né, o próximo, fala sobre prevenção, né, em contratos de arrendamento, né, parceria e compra e venda para entrega futura. Vamos lá. Às vezes, no primeiro momento, pode parecer sobre questões envolvendo agricultura, enfim, mas não é só isso, tá? E eu vou explicar por quê. Nos contratos de arrendamento, para não se alongar muito, né, nós temos a questão envolvendo principalmente a retomada do imóvel. Veja, a minha preocupação, como salvar a minha fazenda. Veja, a minha fazenda do produtor rural normalmente é o arrendador, que é o dono da propriedade rural. Pode ser o arrendatário também, mas algumas questões devem ficar muito claras. Dentre elas,
no contrato de arrendamento, como retomar a minha fazenda? Qual é o prazo da notificação? Ah, André, eu sei que é 6 meses de antecedência, mas você sabe exatamente o que tem que estar escrito nessa notificação? Porque se você notificar errado, você não retoma a fazenda e esse contrato é prorrogado automaticamente. Nossa, André, mas não é simplesmente só colocar no contrato de arrendamento que o prazo findou, quero minha fazenda de volta. Eu já vi casos assim na justiça, mas a maioria dos casos não considera isso uma notificação válida por questões legais. Então, a preocupação era esclarecer para o produtor todas as nuances do contrato de arrendamento para que ele se cientifique que o seu direito vale desde que observe essas questões. Além de trazer algumas críticas ao próprio Estatuto da Terra, né? Tinha produtor que não sabia, recentemente eu dei uma aula na Grifato com a Lígia Pimentel e o produtor não sabia que poderia ser, que nos contratos de arrendamento, né, no caso da agricultura, não é válida a cláusula de pagamento em grãos. Sim, ela não é válida e as pessoas não sabem disso, né? Os tribunais reconhecem a nulidade dessa cláusula. Olha só que ponto. Então, o fato de esclarecer isso já faz com que acenda uma luzinha de alerta para o produtor rural tomar alguns cuidados, não é mesmo? Bom, nos contratos de compra e venda para entrega futura, pode parecer... Bom, o agricultor está acostumado a fazer isso, seja com trade, seja com revendas, enfim. Mas, preste atenção. Na pecuária também é útil, seja para a entrega futura de bezerros, para recria, para engorda, boi magro. São contratos, instrumentos contratuais que são válidos, porque nada mais é do que uma compra e venda para entrega futura. Quais as questões envolvendo aí intempéries climáticas? Vamos trazer um tema que recentemente, né, no Paraná teve problema com intempérie climática, né? E eu poderia revisar o preço, poderia prorrogar esse contrato, como é feito. Então nós trazemos algumas nuances no livro, principalmente relacionada a essa prorrogação. O que depende? Precisa de uma intervenção do ente público, não somente, né, porque é complicado. Hoje alongamento de dívida bancária é uma questão. Outras questões são os contratos de compra e venda para entrega futura, porque existe uma alea, né, um risco assumido pelas partes. Então a gente trouxe no livro esse risco quantificável para o produtor rural. Como que ele quantifica esse risco? Ele precisa das informações necessárias para quantificar esse seu risco operacional. Então, não daria simplesmente para vendar os olhos e dizer que a gente tem que, né, esconder informações. Não, como eu disse para vocês, a ideia é garantir a nossa segurança alimentar. Para isso, eu preciso que os produtores estejam trabalhando bem e felizes, né, com segurança jurídica. Vamos lá. Defendendo a sua propriedade rural. Aqui tem alguns temas, né, seja relacionado à desapropriação, servidão, né, para aquelas obras públicas, ou até mesmo legítima defesa, furtos de madeiras, né, que é extração ilegal de madeira, que envolve crimes ambientais, né. No livro eu resolvi separar a defesa da propriedade nesses temas, tá? Relacionada à desapropriação, o que chama muita atenção no livro, tá? E eu vou focar um pouco mais nesse tema, é a questão envolvendo a função social da propriedade. A minha ideia no livro era mostrar para o produtor rural, trazer para o produtor rural uma informação que às vezes pode parecer catastrófica, né? Que não existe propriedade rural no Brasil. Se o produtor rural que está me assistindo não sabia disso, desculpe informar, mas não existe propriedade rural no Brasil. Por que não existe? Porque a função social é uma condicionante de você ser proprietário rural. Se a sua propriedade não é usada de forma racional e adequada, se você não observa completamente 100% a legislação trabalhista, a legislação ambiental e garante o bem-estar do empregador e do empregado, até hoje eu não consigo definir muito bem o que é isso, mas de tão vago que é, né, na nossa legislação, se você não observa todos esses fatores, a sua função social não está sendo cumprida, a condicionante de você ser dono não está sendo cumprida, então a condição sumiu. Então, assim, qual é a preocupação? Veja, isso é uma informação que eventualmente os produtores rurais não sabiam.
E isso eu percebi numa palestra que eu tive sábado, agora no último, a convite da Enquima, que é o nosso, né, apoiador no livro. Eles me convidaram e eu conversei com diversos produtores rurais. Eles nunca tinham pensado por este lado. Então a ideia é mostrar para o produtor rural que existem meios de mitigar esse risco, tá? Além da nossa luta, né, da nossa empreitada, vamos assim dizer, por garantir os verdadeiros valores do agronegócio, né? Então aí nós temos uma outra caminhada para que a gente possa garantir por meio de leis, enfim, que o agro seja respeitado e principalmente o direito de propriedade. Trazendo um paralelo para a legítima defesa, tinha muitas dúvidas, eu fiquei um pouco na dúvida se esse livro ia contemplar, né, algo sobre legítima defesa. E não poderia ser diferente. Como eu atuo com causas da liberdade, enfim, individuais, eu trouxe esse capítulo como um viés informacional, tá? Um paralelo do que normalmente é passado pela mídia. Né? Então eu trouxe informações, estatísticas, a forma de acesso, como que é feito, os critérios. Né? Então a legítima defesa ela veio para o livro como um caráter mais para desmistificar, né? Informar a população. E aí nós temos o último capítulo sobre a aquisição de imóveis rurais. Né? Não poderia ser diferente, né? O produtor rural aí na sua ideia, na sua grande parte, eles sempre pensam em expandir ou eventualmente a família chega a uma decisão de vender essa propriedade rural e nada mais justo do que trazer no livro o mínimo do que precisa ser feito, ou melhor, o mínimo do que precisa ser pesquisado, seja do ponto de vista quando você é comprador, como quando você é vendedor. Né? O que a gente chama de due diligence, né? Quais são as diligências que eu tenho que fazer para garantir que efetivamente estou comprando bem um imóvel ou efetivamente estou vendendo bem um imóvel, né? Além dos modelos contratuais, né, da compra e venda, até, né, do arrendamento, como eu havia dito, todos os capítulos, né, trazem modelos, vamos assim dizer, de contratos e não seria diferente na aquisição de imóvel rural. Tá? Inclusive algumas questões envolvendo o uso de escritura pública de compra e venda com cláusula resolutiva. Meu Deus, André, o que é isso, né? Não é nada mais do que um instrumento jurídico que garanta, caso não haja o pagamento, a resolução desse contrato. É uma cláusula condicionante. Tudo isso muito bem mastigado, sem juridiquês nenhum, para garantir uma boa informação para o produtor rural, tá? Pessoal, não é um livro, né, vamos assim dizer, extenso, até porque a ideia é que ele não fosse, tá, extenso. Eu sei, eu convivo com produtores rurais, eu sei como é que é, tanto é que a diagramação do livro, né, o preparo do livro, ele tem um caráter meio de revista, ele nem parece tão um livro. Eu queria que ele menos parecesse era com um livro jurídico, para que o produtor rural pudesse pegá-lo e pelo menos tornar algo convidativo. O que eu já parabenizo toda a equipe que trabalhou no livro, porque eles realmente conseguiram fazer isso. Não é uma matéria fácil, principalmente para lidar com o direito. Acaba sendo um pouco engessado, então o que deu para a gente trabalhar no livro, para deixar ele mais fácil e acessível, foi feito. Se vocês quiserem saber mais informações do livro, para garantir o livro, receber informações de lançamento, né, quando vai ser, preço, valores, tudo isso eu peço para que os senhores acessem o link que está disponível na live, que é o site, né, a descrição da live, que é o site do livro, que é o www.manualdoprodutorrural.com.br. Tá? Lá é uma página criada exclusivamente do livro. Depois essa página vai virar a área mercantil, né, do livro. Os livros estão prontos, nós só estamos aguardando algumas questões de TI mesmo para poder fazer a venda do livro. Tá? Gil, no site que eu informei, acho que está na descrição em cima, vai ser disponível pela internet, a compra vai ser pela internet. Tá? Coloca Isso, obrigado. Ó, pessoal, Produtores pela Liberdade. Tá aí, já colocou o site
na descrição. E eu peço que vocês, né, peço essa paciência e convido a todos que, bom, como eu disse, essa é uma live de lançamento, né? Espero que todos tenham gostado. E quem não assistiu ou chegou mais tarde na live, eu peço que acesse o meu perfil no Instagram, tá? Lá vai ter um link no perfil do Instagram. E eu vou deixar o link também no story que eu vou publicar agora. É um link que acessa o grupo de WhatsApp. É um grupo fechado. Produtor rural não gosta de muita mensagem, aquelas coisas, então eu já fiz um grupo fechado, tá? É um grupo fechado, único e exclusivamente com informações sobre o livro, normalmente uma notícia importante para o agro, não é publicado basicamente diariamente, e lá eu vou deixar disponibilizado o link dessa gravação do lançamento do livro, tá? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, foi muito importante para mim, poder entregar um pouco mais de conhecimento para o produtor rural e aquela ideia mesmo, sem guardar nada. Eu preciso que o produtor rural se informe bem, porque nós só conseguiremos garantir a nossa liberdade, a nossa segurança alimentar, se nós estivermos muito bem informados. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. E espero que até breve. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Para você que está assistindo aqui, né? Nós encerramos agora a live de lançamento no Instagram. Esse vídeo ficará gravado na nossa plataforma com o link de acesso diretamente pelo YouTube. E se você acessou e chegou até aqui, saiba que em breve teremos novidades com aulas exclusivas sobre esse livro. Não perca. Muito obrigado a todos e até a próxima.